a minha identidade em Cristo Jesus. Encontrar nossa verdadeira identidade em um mundo que proporciona uma abundância de informações, opiniões e julgamentos pode ser um grande desafio. Nós, como cristãos, acreditamos que a nossa verdadeira identidade em Cristo vai além de nossas profissões, títulos ou mesmo de nossas realizações pessoais. E acredite em mim, este aqui não é um tema descartável. De maneira alguma, porque nós somos a única espécie com problemas de identidade. Você nunca encontrará um animal em um consultório psicológico com crise de identidade. Nós não vemos no reino animal uma espécie que não se vê como ela própria. Você nunca verá um leão acordando um dia e dizendo: não quero mais ser o predador, agora eu quero ser a presa. Não vai existir uma só zebra que se questionará se ela é branca e preta ou se ela é preta e branca. Não terá um animal que tenha nascido macho ou fêmea e não se verá dessa forma. Assim, a nossa identidade em Cristo é o entendimento de quem realmente somos, de acordo com o olhar de Deus e sua revelação na Bíblia, a partir do momento em que nascemos de novo, no batismo e aceitamos de livre e espontânea vontade Jesus como nosso Senhor e Salvador. Entender a nossa identidade em Cristo é essencial, porque impacta diretamente nossa vida espiritual, nossa vida emocional e até mesmo nossa vida física. Entender a nossa identidade em Cristo define como interagimos com Deus, com os outros e conosco. Ela molda nossa crença, valores e ações. Em Cristo, nós somos filhos amados de Deus, justificados, santificados e destinados a uma vida eterna com Ele. Veja esse texto aqui de Romanos 8, 14 e 17. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e co-herdeiros com Cristo. A sua identidade em Cristo é totalmente diferente de qualquer coisa que você possa acreditar, sem ser a certa. Porque a sua identidade em Cristo é que você é amado, desejado, importante, e a prova disso é o amor de Deus por nós, o fato de Jesus ter vindo à Terra para nos resgatar da morte eterna e do afastamento completo de Deus, o nosso Criador. Romanos 5, a partir do versículo 6, fala justamente sobre isso. Quando estávamos desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, olha o estado como nós estávamos antes da vinda de Jesus à Terra. Nós estávamos afastados de Deus, nós éramos como seus inimigos, nós estávamos em uma crise de identidade profunda. Mas o texto fala no versículo 10, se quando ainda éramos inimigos de Deus, no nosso relacionamento com Ele, foi restaurado pela morte de seu Filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor, Jesus Cristo. Se essa identidade não for conhecida e aceita, é algo que você precisa aceitar. Você ser um filho, uma filha de Deus, amado, desejado, protegido, guardado, querido. São entendimentos que você precisa ter no teu espírito. Se você não entender e aceitar essa identidade, você mesmo se sabota ao longo da vida com sentimentos ruins e errados que o afastam de receber o amor de Deus e das pessoas. Você passa a ser uma pessoa que age sempre na defensiva para se proteger de alguma dor em potencial que possa te atingir. Tem gente que é assim, ela não se abre porque ela tem alguns problemas na sua identidade e isso priva ela de receber o amor das pessoas, o amor de Deus. Você pode começar a ter sentimentos de menosprezo, de pequenez, autocomiseração, sabe? Começar a se achar o tadinho, necessitando de atenção, quando você tem a maior atenção do mundo disponível para você.
São os olhos de Deus que te veem em todo o tempo. Isso aconteceu na história de Agar. Deus me vê. Vamos ver essa história? Sara, mulher de Abraão, sempre demonstrou ter problemas com a sua identidade. Problemas de inferioridade, de medo, de dúvidas, de ciúmes e inveja. O que a levou a usar a sua escrava Agar em um plano totalmente equivocado para dar a Abraão um filho, uma descendência, que Deus havia dito que viria através dela. Sara, no que a gente já considera como uma pessoa idosa, na casa dos seus 70 anos de idade, ainda não havia sido abençoada com filhos. E ela sugeriu a Abraão que coabitasse com a sua serva Agar. E aqui a gente vê um conflito de identidades humanas e fracas que nos leva a errar porque nos falta sabedoria. Sabedoria de Deus na nossa vida é essencial porque ela nos ajuda e nos ensina a como viver, o que fazer e a tomar decisões corretas que nos livram de problemas. Falta sabedoria aqui, tanto a Sara quanto a Abraão, quanto a Agar. Na verdade, a Agar aqui não tinha nem muito o que falar, ela era uma escrava. Então, sem sabedoria, a gente não sabe se portar e isso nos coloca em problemas. Quando a Agar engravida, quando ela se olha e se compara com Sara, e a comparação é a pior coisa que pode existir na vida, você está comparando situações diferentes, pessoas diferentes, momentos diferentes, querendo colocar isso tudo numa mesma equação, não é assim que funciona. Quando a Agar ela engravida, ela se compara com Sara, sua senhora, e ela vê a rapidez com que ela engravidou. Bom, Sara não consegue, eu consegui rapidamente, logo eu sou melhor do que Sara. Não é isso que pensamentos humanos e errados fazem. É uma mentalidade e identidade de escravo essa que Agar tinha. Por ser menosprezada, ela não estava acostumada a ser abençoada e notada. Logo, uma só conquista e a vitória subiu a cabeça. Veja se isso também não é errado. Acontece com muitas pessoas isso, uma só vitória sobe a cabeça. Não. Ela raciocinou que deveria ser pelo mérito dela ser mais justa do que é Sara e decidiu confrontá-la com o assunto. Essa história está em Gênesis capítulo 16, a partir do versículo 1. Sarai, mulher de Abraão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abraão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vá, deite-se com minha serva. Talvez, olha a ideia, ela tentando solucionar seus problemas por si só, em vez de esperar em Deus e confiar. Talvez por meio delas eu consiga ter uma família. Abraão aceitou a proposta de Sarai, então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e entregou a Abraão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abraão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Uma identidade errada te leva a tratar os outros mal. Não há espaço para o amor porque você quer tudo para você. Você quer se dar bem e melhor do seu jeito. Sara agiu duramente com Agar a ponto de Agar fugir para o deserto. Por causa de decisões erradas e equivocadas de Sara, de Agar e de Abraão, toda a família sofreu e quase levou à morte de Agar e de uma criança, filho de Abraão. Em Gênesis 16, 5 a 6 fala: então Sarai disse a Abraão: você é o culpado da vergonha pela qual estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Abraão respondeu: Agar é tua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal que por fim Agar fugiu. E a história continua em Gênesis 16 a partir do 7. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água. Agar teve que fugir, irmãos, e pensa em uma situação tão difícil, tão complicada, carregando uma criança. A sua senhora tratando ela mal, e ela mesma também havia tratado mal a sua senhora. Ela foge para o deserto onde não tem vida. E de repente o anjo do Senhor, porque Deus nos vê em todo o tempo. Deus está com a gente, nos guardando, nos protegendo. E é isso que a nossa identidade em Cristo nos garante. Que nós somos guardados, protegidos e amados pelo nosso Deus. E o anjo pergunta: Agar, serva de Sarai, de onde você vem, para onde você vai? Estou fugindo da minha senhora, ela disse. E o anjo disse: volte para ela e se submeta à autoridade dela. Sujeite-se a ela. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. Vem uma promessa para ela no pior momento da sua vida. E o anjo também disse: você está grávida e dará à luz um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu o seu clamor angustiado.
Seu filho será um homem solitário e indomável como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos, e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou: Tu és o Deus que me vê. Pois havia dito: Aqui eu vi aquele que me vê, aquele que tem os seus olhos sobre mim. Por isso que aquela fonte entre Cádiz e Bered recebeu o nome de Beer-Laroi. El-Roi, o Deus que me vê. O Deus que não tira o seu olhar de nós. Então não se veja menos. Saiba que Deus tem os seus olhos sobre você constantemente. Assim Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou de Ismael. E quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos. Veja o que irá acontecer. Deus irá mudar a identidade dos três. De Abraão, de Sara e de Agar. Porque Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um propósito para mim e para você. Só que é impossível a gente realizar esse propósito e plano de Deus sem uma identidade nova. É impossível você viver o melhor de Deus, o propósito que Ele tem para você com uma identidade antiga e errada. É necessário crescer, é necessário ser uma nova criatura, como o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,15. Ele morreu por todos para os que recebem sua nova vida, não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Eu não penso mais nas pessoas do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo muito diferente. Por quê? Porque ele recebeu um nome sobre todo nome. Ele tem toda a autoridade no céu, na terra e embaixo da terra. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele se assenta à direita da majestade nas alturas. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A vida velha acabou e uma nova vida teve início. Em Gálatas 2,20, Paulo também escreveu: Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Agora eu tenho esse novo viver aqui na terra. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então a identidade que Deus começa a trocar na vida deles começou com Agar. Com essa promessa no deserto em relação ao seu futuro, em relação ao seu filho. Em um momento de baixa, de dificuldade, de vale, porque Deus ele é o mesmo Deus. Ele está com você tanto no vale quanto no topo da montanha. Tem gente que acha que Deus só está presente quando tudo está bem. Muito pelo contrário. Agar teve esse reconhecimento aqui. Tu és o Deus que me vê. O Deus que não tira os olhos de mim. O Deus que está comigo em toda e qualquer situação. E Deus deu a ela essa promessa. Volte, sujeite-se à tua senhora, e eu vou dar a você tantos descendentes que será impossível contá-los. Você dará à luz a um filho, e o nome dele será Ismael. Ismael significa Deus ouve. Deus me ouve, Deus me ouviu. Então sempre que você precisar, ore ao teu Deus, fale com ele o tempo inteiro. Por quê? Porque os ouvidos dele estão abertos para seus filhos, para suas filhas. Deus me ouviu. Ela teve esse entendimento, essa constatação. Eu falei, eu clamei e Deus me ouviu. Vai ser o nome do meu filho para marcar a minha identidade para sempre. Eu tenho um Deus que me vê e eu tenho um Deus que me ouve. E a gente sai de Gênesis 16 para 17, porque Deus vai mudar também a identidade de Abrão para Abraão. Deus vai trocar o nome dele para dar a ele uma nova identidade, para que ele pudesse receber, estar pronto para receber aquilo que Deus havia prometido dar a ele, que era um filho. Uma descendência através de Isaac. Quando Abraão estava com 99 anos, em Gênesis 17:1, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Ao ouvir essas palavras, Abraão se prostrou com o rosto em terra. E Deus lhe disse: Esta é a minha aliança que farei com você. Você será pai de numerosas nações. E não mais será chamado Abrão, mas sim Abraão, porque você será o pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fértil. Seus descendentes formarão nações e haverá reis entre eles. Confirmarei a minha aliança entre você e os seus descendentes de geração em geração. Esta é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. E darei a você e a seus descendentes a terra que você está hoje, Canaã, onde você vive como estrangeiro, será a sua propriedade.
De 86 anos, quando Ismael nasceu, para aparecer aqui com 99 anos. Veja que Isaac ainda não havia nascido. Mas Deus muda a identidade para tornar Abraão extremamente fértil, pai de reis e dono de toda a terra de Canaã. Veja a promessa de Deus para a vida dele. E Deus muda também a identidade de Sara. Em Gênesis 17:15, Deus fala a Abraão: quanto à sua mulher, não se chamará mais Sarai, de agora em diante será Sara. E eu a abençoarei, e por meio dela darei a você um filho. Sim, é uma confirmação. Preste atenção nas minhas promessas para você. Eu a abençoarei, e ela se tornará mãe de muitas nações. E haverá reis de nações entre os seus descendentes. Abraão se prostrou com o rosto em terra, riu consigo mesmo e disse a Deus: como eu, com 100 anos, poderei ser pai? E Sara, com 90, poderá ter um filho? Abraão disse a Deus: que Ismael viva sob a tua bênção. Mas Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho. Você o chamará Isaque, e eu confirmarei com ele e com seus descendentes para sempre a minha aliança. Quanto a Ismael, eu também vou abençoar. Deus já havia dado essa promessa a Sara, a Agar. Eu também vou, como você me pediu, Abraão, eu o tornarei extremamente fértil, multiplicarei seus descendentes. Ele será pai de 12 príncipes e farei dele uma grande nação. Mas a minha aliança, porém, será confirmada com Isaque, filho que Sara lhe dará por esta época, no ano que vem. Veja que Deus também deu a Sara a mesma bênção. Ela será fértil, ela será mãe de muitas nações e mãe de reis. Porque a identidade que Deus nos dá é uma identidade próspera. A identidade que Deus nos dá é uma identidade abençoada, é uma identidade rica, fértil e com futuro. Você crê nisso? A identidade que Deus nos dá, que Deus te dá, é uma identidade próspera, uma identidade abençoada, uma identidade rica, uma identidade fértil, com futuro. Então vamos caminhar para o final da nossa história. Abraão vai expulsar Agar e Ismael. Está em Gênesis 21, a partir do versículo 8. Fala que quando Isaac cresceu e estava prestes a ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão e da sua serva egípcia Agar, caçoar de seu filho Isaac. E ela disse a Abraão: livre-se da escrava e do filho dela, ele jamais será herdeiro junto com meu filho Isaac. Abraão ficou muito perturbado com isso, porque Ismael era seu filho. Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da serva, faça tudo que Sara está te pedindo, pois Isaac é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, porque Deus havia feito uma promessa com Agar, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, porque ele é seu filho, Abraão. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos, uma vasilha cheia de água e pão, e pôs sobre os ombros de Agar. Mandou-a embora com seu filho e ela andou sem rumo pelo deserto. Novamente Agar estava no deserto. Mas novamente Deus vai se provar grande com ela e com o menino. Quando acabou a água, Agar colocou o menino na sombra de um arbusto. Ela foi sentar sozinha, uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino. Lembra qual que é o significado do nome de Ismael? Deus me ouve, Deus me ouviu. E do céu o anjo do Senhor chamou Agar e falou: Agar, o que foi? Não tenha medo, Deus ouviu o menino, chorando dali onde ele está. Levante e o anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. E sem demora encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia, ali no deserto, e Ismael se tornou um flecheiro. E se estabeleceu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Cumpre-se a promessa de Deus para com Agar e Ismael. Mas nessa história final, Sara mais uma vez colocou Abraão contra a parede. Livre-se dessa escrava do seu filho, porque jamais será herdeiro junto com meu filho Isaque. Depois de ser consolado por Deus, que Abraão ficou muito perturbado com esse ultimato de Sara, ele é aconselhado por Deus a realizar o pedido da esposa, com a promessa de que de Ismael Deus faria uma grande nação. Para Agar e para seu filho, Ismael ser expulso para o deserto representava a morte, porém no caso deles, isso lhes trouxe algo que para muitos, para nós seres humanos, muitos consideram como o mais importante na vida, que é
a liberdade. Afinal, Agar havia sofrido muito por ter sido essa serva, essa escrava de Sara. E quando eles pensaram que tudo havia acabado, eles viram que tudo estava apenas começando, porque o nosso Deus, o Deus que você serve, é um Deus de novos começos. Deus, ele é sempre o Deus de começos. Deus, ele transforma a maldição em bênção. E foi ali no deserto que aconteceu o maior milagre na vida deles. Então, para finalizar, eu quero citar 10 lições que a gente pode tirar desse acontecimento, dessa história entre Abraão, Sara e Agar, e como Deus transforma a nossa identidade, nos mostrando que somos filhos dele, que ele nos vê, que nós somos amados, desejados e guardados por ele. O primeiro ponto é: confie na soberania de Deus. Creia que Deus está no controle da sua vida, que ele cumprirá a missão dele. De ti farei uma grande nação. Veja, sua vida está nas mãos de Deus e a sua identidade te assegura isso. Você é um filho, uma filha de Deus. Segundo, conte com a providência divina. Deus, ele providenciou um poço no deserto para Agar e Ismael, do mesmo modo que ele provê para nós tudo o que nós precisamos para viver, para sobreviver aqui nessa terra. Deus, ele envia o seu anjo. Se nós somos filhos, ele está cuidando e ele proverá. Então confie na providência de Deus. Terceiro, não prejudique ninguém. Nossa tendência quando alguém nos faz mal é revidar. Mas não pague o mal com mal, e sim com bem. Sara quis prejudicar Agar, e isso não é da vontade de Deus. Deus está vendo tudo. Sem aceitar a sua nova identidade em Cristo Jesus, você prejudica as pessoas e a você mesmo. Quarto, abra-se para ver o impossível. Havia ali um poço e Agar não tinha visto de tão apavorada que ela estava. Mas quando ela orou a Deus e Deus lhe abriu os olhos, ela viu o poço que estava do seu lado. Tem vezes que a gente não consegue ver aquilo que Deus está nos dando, nos abençoando, porque nós estamos tão focados em nossos problemas que esquecemos das bênçãos de Deus, de receber dele. Seria impossível ter um poço no deserto, mas para Deus tudo é possível, porque ele é fiel. Deus já está te vendo. A questão é, você está vendo Deus? Você está vendo a bênção que ele está te dando no seu dia a dia? Tem gente que fica muito preso no macro, querendo ver algo grande, maravilhoso, poderoso, e perde Deus no micro. Porque Deus age nas pequenas coisas, no dia a dia, graça sobre graça, provisão diária. Então abra os seus olhos para ver o impossível. O quinto, erga a sua voz e clame a Deus. É preciso chorar com intensidade, porque os com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Se for necessário chorar, chore. Mas não adianta querer a bênção sem buscá-la na oração. Deus enviará o seu anjo, então converse com seu pai constantemente, porque Deus está te ouvindo. Por 2 vezes ela viu isso: Deus me vê, Deus me ouve. Saiba que Deus te vê e que Deus te ouve. Enfrente o medo é o sexto. Deus mandou o anjo falar com Agar para não ter medo. A Bíblia está recheada de menções de Deus para nós, para o seu povo, dizendo: não temas. Deus está conosco e ouve as nossas orações, ouve a nossa voz. 7. Levante e lute. O anjo mandou ela se levantar e fazer a sua parte. Tem coisas que cabe a você, a nós fazermos. E tem coisas que cabe a Deus fazer. Deus proveu o poço para Agar, mas ela teve que ir até o poço, pegar a água e dar a água até o menino. Então viva a vida que Deus te deu com coragem, com força e determinação. 8. Adapte-se aos novos tempos. Agar e Ismael tiveram que se adaptar no deserto e viver uma nova vida. E nada lhes faltou, porque Deus provê todas as coisas para nós. Mas eles tiveram que se adaptar. Então não recuse o que é novo de Deus para você. Deus deu novas oportunidades a eles. Tem gente que fica muito fechado para novas oportunidades. Não, você tem que desejar por novas coisas em Cristo Jesus. Às vezes a gente tem que sair daquilo que é tradicional. Então abra-se a novidades. Não tenha medo do desconhecido. Pode ser desconhecido para você, mas Deus já conhece. 9. Treine para a batalha. Ter um poço no deserto é ser rico. Por isso Ismael teve que treinar com flecha para defender sua mãe e os seus bens. Por isso que ele se tornou um flecheiro. Então, quando a gente vence uma batalha, a gente não tem que se acomodar, e sim continuar treinando para vencer ainda mais. Portanto, capacite-se, estude, progrida e queira crescer e se desenvolver. Senão você sempre terá as mesmas coisas
e não conseguirá conter o novo do Senhor. Por fim, o 10º, faça aliados. Estava tudo bem com Agar e Ismael, mas eles precisavam construir uma família maior e Agar se preocupou em conseguir uma boa esposa para Ismael. Por isso, casou com uma mulher egípcia e ele teve muitos filhos, constituindo uma grande família. Então, escolha boas pessoas para estar ao seu lado, para fazer parte do seu time, da sua vida, da sua família, dos seus negócios. Você é uma nova criação em Cristo Jesus. Viva de acordo com isso e aceite a identidade de filho de Deus, de filha de Deus. Que Deus abençoe você.